Graça e paz de Jesus seja com todos. Boa noite a todos. É uma oportunidade maravilhosa que temos. Somos privilegiados estarmos aqui na reunião dos santos para glorificar o Senhor, que nossa mente e coração esteja centrado na palavra de Deus e nosso pensamento entronizado nos céus. Esse momento, que a gente entenda isso e tenha reverência e temor ao Senhor. Senhor Jesus, nesse momento, com a minha petulância, te chamo de Senhor. Muitas vezes não faço o que o Senhor diz, mas tenha misericórdia da minha vida, dos meus irmãos. Que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos e alargar a fronteira do nosso coração para que a Tua palavra seja a semente que seja plantada, germine e dê muito fruto. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto que eu vou iniciar lendo aqui, ele vai estar lá em Provérbios 27 e 21. Iniciaremos a partir desse texto. Pode ser na NVT. Pode projetar para mim, por favor. Isso. Vamos ler alguns textos. 27 e 21. Depois iremos para Provérbios 29, 5 e assim sucessivamente. Então lá está assim, ó. O fogo prova a natureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Vou começar primeiro com esse texto, que é importante, e a gente vai discorrer sobre elogios, bajulações, que foi o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E ele colocou isso no meu coração mediante alguns fatos que aconteceram, no decorrer desses dias, ao qual eu fiquei sabendo que abriria o culto. Para mim é sempre um privilégio falar da palavra do Senhor. E o que acontece, irmãos? Todos nós temos um Deus chamado Egon, do grego. O ego, egocentrismo, antropocentrismo, tudo que é voltado ao nosso ser. Nós amamos isso aí, ó. Elogios. Nós amamos elogios. Amamos elogios. Aí veremos o que a palavra de Deus diz sobre isso. Sobre elogios e elogios. E para a gente ler um pouco mais sobre isso e eu discorrer na reflexão, o próximo texto, Ronaldo, por gentileza, é Provérbios 29, 5. Depende da tradução que você tiver aí, vai mudar um pouco. Provérbios 29, 5. O que está escrito aí? Vamos lá. Quem bajula os amigos, prepara uma armadilha para os pés deles. O próximo texto, depois faremos a reflexão, são vários textos. Vamos lá num texto agora de Salomão ainda, vai estar lá em Eclesiastes 7, 5. 7. Lá vai estar escrito assim: é melhor ouvir uma repreensão de um sábio que um elogio de um tolo. Então, na maioria das vezes, quem vai te elogiar é tolo mesmo, tá? E você vai amar isso. Próximo texto, que veremos o que a Bíblia pensa sobre isso. Esse texto maravilhoso vai estar lá em Lucas 6, 26. Vamos dar uma lida lá rapidinho. Vê o que está escrito lá em Lucas 6, 26. Olha lá, está lá assim, ó. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos? Pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Vamos mais para frente aqui. E depois a gente vai ver o que um ateu, um ímpio, falou sobre essa questão também, para encerrar o nosso raciocínio. Então, se formos lá no texto de 2 Timóteo 4,
Pode ser a partir do versículo 1. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1 em diante, só para fins de contexto. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Próximo. Preguem a palavra, estejam preparados, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e o bom ensino, que vai ser doutrina em algumas versões. Próximo. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, a palavra de Deus somente. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestre que lhes digam apenas aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Pode ir no 4. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. No 5, para finalizar. Vocês, porém, devem manter sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas, que é o Evangelho, e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Legal, vamos agora ler mais um texto que eu separei aqui. Lucas 17, a gente vai ler do 1 ao 10 e depois fechar os textos para uma rápida reflexão. Então, olha, Jesus disse-lhe aos discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa as tentações? Próximo. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço, estou lendo para fim de contexto, tá? Que fazer um destes pequenos pecar. Portanto, tenha cuidado, se algum irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra vocês 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Próximo. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Isso não existe. Está lá no próximo versículo. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderia dizer a esta aboreira: arranca-te e planta-se no mar, e ela lhe obedeceria. Próximo. Quando um servo chega no campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o senhor dele diz: venha logo para a mesa comer conosco. É uma pergunta que ele está fazendo. O senhor faz isso desse servo? Não, ele diz: prepara a minha refeição, apronta-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. É isso que o Senhor fala. Acaso o Senhor agradece ao servo por fazer aquilo que foi ordenado? É uma pergunta também. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somente somos o quê? Servos o quê? Inúteis. Apenas cumprimos nosso dever. Então, assim, irmãos, agora eu não sei se todos conhecem Sigmundo, só do primeiro nome. Todos conhecem Sigmundo? Conhece ou não? Sigmundo? O sobrenome dele vocês provavelmente conhecem pelo sobrenome, Freud. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Ele era ateu, não sei se todos sabem disso. E tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, emblemática, para fechar e a gente ir para uma breve reflexão, encerrar a minha participação nessa reflexão, porque a gente possa ter essa maturidade, esse entendimento mediante a tantos textos claros. Ele diz o seguinte: podemos nos defender de um ataque. Então, se alguém te atacar, seja com palavras, fisicamente, de qualquer forma que alguém possa atacar você, ele vai dizer assim: nós podemos nos defender
de um ataque, seja ele qual for. Mas ele vai falar uma coisa que é importante, que é o que a Bíblia já está falando lá, e ele só parafraseou com as palavras dele. Ele vai falar assim: mas somos indefesos a um elogio. Olha que legal. O cara era ateu, cara. Ateu, e ele desceu a marreta em muitos textos dele, sobre a religião, a religiosidade. Então, o que eu quero trazer aos irmãos a refletir, já que nós somos servos inúteis, e que a Bíblia diz que tem que ser repreendido, por que a gente quer receber tanto elogio, irmãos? Porque toda vez que você cai para as Escrituras, o Deus eu, que habita em cada um de nós, ele vai morrer. Que é o velho homem mesmo, que quer fazer as suas vontades e não quer fazer a vontade do Senhor. Então, essa noite, o Espírito Santo de Deus trouxe eu com essa reflexão, esses textos que ele colocou ao meu coração, para que a gente avance, irmão. Que a gente pare de ser menino na fé. O texto lá que eu li de Provérbios, a Bíblia diz que aquele que te elogia é para a tua desgraça. Mas a gente quer ser elogiado, cara. Os que te bajulam, ele vai dizer que são tolos, cara, te bajulando. Nós somos mal, cara. A Bíblia diz que nós somos peçonhentos, víboras peçonhentas. Mas a gente quer ser elogiado. A bem da verdade, eu não sei quem aqui tem rede social, eu não tenho, mas quem tem rede social não precisa levantar a mão, só para te incluir numa coisa. Recentemente eu tive uma experiência com 2 irmãos da fé, e eu fiz uma fala polemista mesmo, um deles. Brinquei com eles, né? Mas sendo uma fala provocativa mesmo, polemista, sobre como a gente quer roubar a glória de Deus. A gente quer roubar a glória de Deus. A gente não tem como roubar a glória de Deus. Foi uma fala polemista, né? Justamente para criar uma reflexão. Eu falei isso com um irmão, sobre sermos miseráveis, e falei a mesma frase que eu falei para outro irmão. O primeiro irmão se ofendeu e ficou iradíssimo. Isso é real, ficou iradíssimo. Iradíssimo. Aí, uma coisa importante aconteceu, a gente vai no texto para finalizar. E o outro irmão, quando eu falei para ele sobre ser miserável e que ser um ladrão da glória de Deus, a gente quer roubar a glória de Deus. Isso é tão verdade que quando você tem rede social, aquela mentira, eu não tenho essa inutilidade. Eu já sou um terrível na minha inutilidade cotidiana. Eu não vou arrumar um problema desse para a minha vida. Mas esse, de ficar postando mentiras, que você não vive aquilo que você posta, você é um mentiroso, um filho do diabo mesmo. A Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo. Nossa, mas filho do diabo? Meu Deus. É a Bíblia que está dizendo. O apóstolo do amor, João, que disse isso. É só você ler a Bíblia. Mas a gente quer like, cara. Sabe o que acontece? As pessoas postam, eu não sei, porque eu não tenho, mas eu vi já esse comportamento. Inúmeras vezes. E vai lá olhar quem visualizou. Por que você não postou? Por que você não tem uma conta privada sem amigo nenhum e não posta suas coisas para salvar aquela memória? Porque a foto tem um poder de parar o tempo, né? Tem um filme chamado Foto das Obsessões e essa é a frase desse filme. Então, por que a gente não faz isso, cara? Por que a gente quer ver quem curte ou as conquistas que a gente tem, a gente quer sair postando? Mas quando a gente está numa dificuldade, seja ela, por que você não posta isso? Por que você não posta você sem maquiagem? Fizeram isso aí porque começou a fazer essas coisas aí, os artistas fazer isso. Por que a gente não faz isso, irmãos? Por que a gente quer ser adorado, cara? E quando alguém nos repreende, alguém nos exorta, a gente fica tristinho. O Spurgeon deixa claro, se você souber que alguém está falando mal de você, e eu tive essa experiência com um irmão, conversando recentemente, e ele veio me lembrar de uma colocação que ele veio falar para mim assim, um pessoal no meu trabalho, ou não foi na faculdade, nem sei onde foi, falou mal de mim, está falando mal de mim. Aí eu falei, é mesmo, irmão? E você está triste? A mesma fase de Spurgeon me ocorreu assim. Sabe por que você está triste? Porque você acha que você é bom, cara. Spurgeon tem uma frase maravilhosa. Se alguém está falando mal de você, não fique triste, não. Você é pior do que o que eles imaginam ou estão falando de você. Então, sabe, o grande problema de a gente não amadurecer na fé é que falta isso aqui, ó, Bíblia. Porque a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Certo? Experimenta pegar quem é casado aqui e exortar uma ou outra todos os dias. Experimenta fazer isso a partir de hoje. A Bíblia manda isso. Por que a gente não obedece? Só que ele fala que a exortação, no grego, significa ensino. Pega lá e faça isso. Vocês são casados, que geralmente mostra os dentes assim, sabe? Quando o cachorro mostra os dentes, ele não rosna.
mas mostra o dente, se você se mexer, ele ataca. Então é isso que eu queria que a gente faça esse exercício, cara. A Bíblia diz, exortais uns aos outros todos os dias, inclusive no dia que se chama hoje. Quem são casados, faça isso todos os dias com a tua esposa e teu esposo, para você ver o monstrinho que vai aparecer lá. Sabe aquele sorriso mostrando os dentes para fora, quando o cão não rosa, não faz nada, ele só mostra o dente? É isso que vai acontecer, porque a gente quer ser elogiado, cara. E nessa noite Deus quer deixar claro para a gente sair dessa desgraça, dessa miséria que vai nos arrastar. Se a gente não fizer isso, irmãos, como que a gente vai bem dizer quem nos maldiz, como a Bíblia diz? Em que momento que a gente vai ter esse comportamento cristocêntrico? Então, e aí, nessa situação que aconteceu, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, peça perdão para aquela pessoa que você falou, ladrão da glória de Deus, peça perdão. Aí eu falei assim, tá ok, eu fui lá e pedi perdão. Só que eu tinha me esquecido do texto. Põe para mim Efésios 4, acho que versículo 31 e 32 para encerrar. Se tiver o relógio certo, acho que já deu tempo. Olha lá. E aí, esse texto eu não lembrei, tá? Mas o Espírito Santo de Deus, porque o tom que depois eu falei foi um tom que gerou pecado, né? Só isso depois o Espírito Santo de Deus tratou comigo. Tá lá, ele falou assim, livre-se de toda amargura, raiva, ira, toda palavra áspera, mas se mudar a tradução, acho que a corrigida vai estar toda gritaria, né, que é pecado. Ele vai falar disso aí. Pode passar o 32, mas depois pode mudar a versão e deixar na tela aí. Em vez disso, sejam bondosos, e vai falar compaixão, outro, perdoe-se como Deus perdoa em Cristo. Então, a reflexão daquilo que às vezes o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, às vezes a gente nem lembra, porque a gente não está com a mente centrada na palavra de Deus. Eu nem lembrava, eu já passei por esse texto inúmeras vezes, Efésios 4, 31, se você achar, acho que na corrigida vai falar dessa forma. Ele vai falar, afaste toda a gritaria, ele vai mudar um pouco o termo. Deixa eu ver se lá, cólera, gritaria, lá vai estar assim, ira, cólera, né? Que cólera é a mesma coisa, e gritaria. Então o Espírito Santo de Deus falou para mim, o perdão foi por causa disso, não foi por ter chamado de ladrão da glória de Deus. Porque a gente quer isso, irmão. Então se você tem costume de se debruçar em suas redes sociais, se afasta dessa merda aí que só vai arrebentar a sua vida, cara. Isso é uma mentira, a rede social é uma mentira, cara. É aquilo que você não vive, é um tempo que é roubado da palavra de Deus, cara. Eu já tenho um problema só da minha natureza, de ter que confrontar minhas paixões cotidianamente, mortificar o velho homem todos os dias. Já é um trabalhão, cara. Já é um desafio. Então o Espírito Santo de Deus quer que caiamos nesse entendimento, sabe? Que a gente saia desse lugar de ser elogiado. Quando alguém te elogiar, algum de nós aqui presente, que já foi elogiado, já repreendeu alguém por ter te elogiado? Te repreendo em nome de Jesus, está amarrado? Alguém já fez isso aqui? Não? Por que você acha que você não fez isso? Porque nós queremos roubar a glória de Deus, cara. Todas as nossas ações é para apontar a glória de Deus, cara. Sabe? Quando a gente faz o que nos é pedido, a gente é um servo inútil. O próprio Jesus falou isso. Ele não era um cara legal, cara, falar uma coisa dessa. Chamar a gente de inútil, porque a gente só faz o que foi pedido. Então, nessa noite que a gente possa refletir, irmãos. Qual é a vida que nós estamos levando para a gente ser maduro, porque Deus trata somente com os maduros. Então, reflita nesse texto. Reflita que toda vez que a gente tem que cair para as Escrituras, olha se as suas ações representam o Deus que você diz servir. Em nome de Jesus, eu agradeço assim minha oportunidade, para a glória do Senhor Jesus.